E aí, mulher preciosa, tudo bem com você? Gente, hoje eu quero compartilhar com vocês uma situação que aconteceu que fez eu refletir um pouco e, juntamente com essa reflexão, veio na minha memória um versículo que foi Jeremias. Ai, minha Bíblia fechou, agora eu vou ter que procurar de novo. Abriu certinho. Foi em Jeremias 29. Por isso que é importante você sempre, diariamente, ler a Bíblia. Isso é um hábito que não vai ser fácil você criar, mas quando você criar, no dia que você não lê a Bíblia, você vai sentir a falta, a necessidade. Então, por isso a importância de você ler todos os dias, com ou sem vontade, procurando se alimentar, porque a Bíblia é o alimento espiritual, né? E aí, quando você passar por uma situação que fazer você ficar reflexiva, você vai se lembrar daquele versículo que você leu um dia, que foi o que aconteceu comigo ontem. Eu estava indo deixar umas mocinhas que foram para a igreja. Tava indo deixar elas no abrigo, porque elas moravam no abrigo. E aí, ontem aconteceu um desastre que o vidro do meu carro quebrou, o vidro do lado do passageiro. Simplesmente eu fui baixar o vidro para falar com um jovem, saber se ele ia para a igreja. Na hora que eu baixei, o vidro despencou. E eu falei, meu Deus, como assim? Eu até pedi ajuda dele pra gente levantar o vidro. Porque meu carro não é tão novo. E aí eu falei, me ajuda aqui, amigo. Ele me ajudou. Aí eu tive que manter o vidro só fechado pra não ter o perigo do vidro despencar de novo. E aí a gente teve um encontro jovem, foi muito bom. Depois, né, no final de tudo, eu estava levando elas pro abrigo. E aí, elas são mais novas que eu, mas mesmo assim, né, elas estavam me chamando de tia, porque eu não sou tão velha, né? Mas enfim, aí elas falaram, né? Nossa, tia, esse carro é seu? E eu levando elas aqui dirigindo e falei, né? É, amigas, ele só é velhinho e tá todo quebrado, mas é meu. E aí elas falaram algo, elas falaram assim. Nossa, tia, ele pode ser velhinho, pode ser quebrado, mas pelo menos é seu. Pelo menos a senhora não tá de pé. Tanta gente que queria um carro desse. E na hora que elas falaram isso, eu falei assim, meu Deus, é verdade. Eu já tava, tipo assim, reclamando do carro na minha mente, né? Não pra elas, nem pra ninguém, mas dentro de mim eu falei, puxa vida. Puxa, eu tô aqui levando as pessoas pra igreja, esse carro velho, sabe, reclamando dentro de mim. E na hora que elas falaram isso, essas meninas falaram isso, essas mocinhas, que eram, assim, de certa forma, adolescente. Eu fiquei refletindo, eu falei, meu Deus, é verdade. Meio que o Espírito Santo usou elas pra falar comigo, que tipo assim, olha aí, você reclamando e elas dizendo que pelo menos a senhora tem um carro e as pessoas que andam de pés. Elas ainda falaram desse jeito, gente. E aí eu fiquei envergonhada, né, pela reclamação que eu estava fazendo para Deus. Deixei elas e vim, né, voltei para casa e desde ontem eu estava reflexiva nisso. E aí veio de encontro comigo um versículo que tá lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E aí continua bem. Nossa, esses versículos são os mais lindos que tem na Bíblia, né? Tem muitos que são lindos, mas olha como continua. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Nesse momento, como tá no livro de Jeremias, né? Foi o profeta Jeremias, no título do capítulo, até fala assim: a carta de Jeremias aos cativos de Babilônia. Foi o que Deus falou com aqueles que estavam cativos lá na Babilônia. Que o quê? Que o que eles estavam pensando de ruim, as murmurações, não era real.
porque só Deus sabia a realidade. Poderia ser real para eles? Poderia. Assim como no meu caso, era real a minha reclamação de que, poxa, esse carro velho, o vidro quebrou. Mas só Deus que sabe, como ele diz aqui, ó, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Tudo, gente, que acontece na nossa vida, acontece com a permissão de Deus. Até mesmo as coisas ruins, até mesmo algo que quebra. Porque aí depois eu refletindo, eu fiquei pensando assim, meu Deus, ainda bem que eu tô com um dinheiro e eu posso consertar esse vidro. Imagina se tivesse quebrado quando eu tava lisa, sem dinheiro nenhum para poder consertar, para poder pagar o conserto. Inclusive, daqui a pouco eu vou lá na oficina, que eu tava procurando onde tinha a peça que quebrou, encontrei, daqui a pouco eu vou lá. E aí, eu fiquei, meu Deus, isso é maravilhoso. Obrigada, pai, porque eu posso ir lá consertar meu vidro, ter condições de pagar. Porque imagina se eu não tivesse nem as condições. Então, ao invés de ficar reclamando, eu fiquei agradecendo a Deus. Falei, Senhor, obrigada pelo teu cuidado. Porque isso foi um cuidado. E esse versículo não saía da minha mente. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E qual o fim que a gente espera? É sempre um final feliz, né? Um fim bom. E é isso que Deus quer dar pra gente. Ali no meio, tirando assim de exemplo dos filmes, aqueles que têm final feliz, acontece coisas ruins, dificuldade, problema, mas aí a gente tá assistindo pela primeira vez aquele filme e a gente fica, ai meu Deus, como será que vai terminar? E no final, quando tem aquele final feliz, a gente fica aliviada, né? E assim também é na nossa vida. Vai ter um final feliz. E se não for aqui nessa terra, lá no céu, se a gente permanecer fiel a Deus, o nosso final feliz é muito, muito mais feliz, porque não é nem um final. É o início da eternidade de só felicidade com Ele, se a gente permanecer fiel até o fim. Então, no meu caso, no caso dos cativos, né, para quem essa carta foi escrita, que Deus falou através do profeta Jeremias, o fim que eles esperavam era o quê? Retornar a Jerusalém, não mais como cativos, mas como livres, tendo sua vida restituída, né? Porque, imagina, você ser estrangeiro numa terra onde é idólatra, onde, né, você sofre ali o preconceito, as coisas são difíceis, é horrível. Então eles estavam sim passando por necessidades, eu tenho certeza, por situações muito difíceis e complicadas. Mas o que Deus falou para eles? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então ele vai dar esse fim que a gente espera, mas a gente tem que ser fiel a ele. Claro que isso não vai impedir da gente vir as preocupações, da gente querer murmurar. Mas quando a gente for pensar em murmurar, que a gente se lembre dessa palavra, e que a gente respire fundo e fala: não, meu Deus, tu que sabes. Eu acho que eu sei, mas é o Senhor que dá a palavra final. E quando isso acontecer, essas situações que nos deixam aflito, preocupado, o que a gente deve fazer? Aqui, ó, versículo 12. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu os ouvirei. Então, ore a Ele, que Ele vai te ouvir. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Aqui está o segredo. Tem que ser com todo o vosso coração, tem que ser crendo realmente. E ele vai dar a paz pra gente, ele vai dar o entendimento, igual ele me deu. E quando ele me deu esse entendimento desse versículo, dessa palavra, eu fiquei o quê? Eu fiquei assim, é verdade, meu pai, me perdoa, Senhor, me perdoa, porque eu fui cabeça dura de querer reclamar. Olha aí, até as condições para consertar o vidro o Senhor me deu. Então o vidro vai ficar melhor do que tava antes, né? E enfim, gente, é isso, meninas. Um beijo no coração de vocês. E para mais meditações, junto com a sua amiga Thaís, de Thaís para Mulheres, continue aqui no canal. Um beijo no coração de todas e fiquem com Deus.